Então, estamos fazendo muita coisa esse ano, 2020, um ano com muita emoção, muitas coisas acontecendo. A nossa crise coronavírus, também várias oportunidades em relação disso, mas um ambiente de cautela, né? Bastante cautela. É uma crise tipo a gente nunca viu na história do mundo. Quando você faz muito pesquisa sobre esse assunto, como eu faço todos os dias, todos os economistas dizem, pô, cara, nunca vi o mercado inteiro, no mundo inteiro, parar desse jeito. Então, não tem realmente um modelo de entender o que seria as repercussões, né, os resultados. Tem outros fatores que também a gente nunca viu, né, os bancos centrais americanos, no mundo inteiro, na verdade, injetando muito dinheiro, dando dinheiro para o povo. Então, tem uma turma que acha que esse dinheiro a mais que os bancos centrais estão injetando na economia tem que achar um lugar, um lar, tem que ter assim, ativos que eventualmente esse dinheiro vai passar, vai entrar. Então, várias pessoas falam que os bolsos vão voltar imediatamente porque tem tanto dinheiro entrando na economia, vai ter que achar um lugar e, logicamente, vai ser em ativos como bonds e equities. Então, muitas pessoas falam, pô, não se preocupe porque nós vamos ter uma recuperação formato V e vai voltar imediatamente para o topo. Outras pessoas falam, pô, cara, esse dinheiro dos bancos centrais estão entrando, mas você não pode forçar uma pessoa de se comportar da forma como anteriormente. Ou seja, mesmo tendo dinheiro na conta, com tanta incerteza, as pessoas seguram. Eles não vendem. Vendem quer dizer gastam tanto quanto antes. Então, você tem uma turma que fala, não, vai ser muito parecido com o crash de 1929 nos Estados Unidos. Aí tem outros que falam que tem muita dívida, então com essa dívida tão grande e tem muitos derivativos também no mundo financeiro e que ninguém entende as repercussões, então pode ser a crise maior ainda. Na verdade, ninguém sabe, mas uma coisa que eu sinto, a gente tem que ser conservador e tem que imaginar repercussões econômicas parecidas com a Grande Depressão de 1929, os anos 30, quando realmente o mundo sofreu bastante com o crash de 29. Nossa história, ele rima, ele não se repete, mas ele rima. Então eu estou estudando vários casos no passado de aconteceu com os mercados financeiros em bolhas e depois a história das bolhas e casando isso com demografia. Aqui no Brasil nós temos uma grande oportunidade até 2040 devido ao fato que nossa população ainda é muito jovem e nós vamos crescer muito nos próximos 20 anos. Até o povo hoje em dia chega na idade de 55 ou 60 anos, aí começa a pisar no freio. Eu estou nessa idade, né? Eu tenho 58. Normalmente eu falo para todo mundo que eu tenho 68, mas eu só tenho 58. E com essa idade a gente começa a pensar, pô, já tenho 2 casas, tenho 3 carros, será que eu preciso de tudo isso? E também eu vou pensar um pouco sobre ver mais, ter menos, ou eu vou pensar em aposentadoria. Então, pessoas com a minha idade começam a pisar no freio. E acontece isso em todos os países desenvolvidos e países em desenvolvimento durante toda a história. No Japão, foi o fim dos anos 80. Nos Estados Unidos, no fim dos 90, esticado até 2008 também foi um data importante para os Estados Unidos do ponto de vista demográfico. Na China também.
os 2008 mais ou menos. Os bancos centrais começam a injetar dinheiro para tentar levantar essas bolsas, né? Mas isso é artificial. O que realmente sustenta isso da forma saudável é quando a população cresce, a gente tem produção, a gente tem um uso eficiente de nossos recursos, mão de obra, a gente tem muita criatividade. O Brasil tem tudo isso. O Brasil tem terra, tem água, tem sol. Tem o mais criativo do que tudo, né? O povo brasileiro. Tem uma população pequena, relativamente tem pouca dívida. Então eu vejo o Brasil realmente crescendo fortemente até 2040. Porém, essa crise é uma crise como a gente nunca viu nas nossas vidas. Então nós vamos ter que navegar os efeitos dessa crise. Que no passado, em várias bolhas históricas, a gente pode ter um mercado caindo muito mais e isso pode demorar. Então vamos ver alguns gráficos. Eu vou dar um shift aqui até esse gráfico aqui. Agora você deve estar vendo um gráfico FICUB, né? Isso aqui é nosso prisma, lado esquerdo, e também esse é o dólar, né? A gente pegou o dólar aqui nos 4,20 com alvo 5,07 e depois 5,35 o dólar foi. Uma das vantagens do gráfico FICUB, você consegue desenhar no futuro e ver como os indicadores vão se comportar. Estou imaginando que esse dólar vai andar de lado agora entre R$5 e 5,35, 5,40 mais ou menos, mais para frente. Mas vamos começar a falar sobre bolhas e recuperações. Aqui, ó. Isso aqui é um gráfico do Dow Jones, em 1929. Você percebe que ele estourou, ele subiu muito, de 120 para 380, quase 400. Ele subiu um fator de 4 vezes. Depois ele caiu, ele perdeu basicamente 50% do seu valor. Nessa queda aqui, daqui para cá, 50% do seu valor. Depois, ele subiu pelo um fator de 50%, ou seja, ele fez uma retração para cima, 50%. Demorou algumas semanas para ele chegar lá. Isso foi mais ou menos uns 3 meses. E depois entrou em topos e fundos descendentes. Não conseguiu superar a média móvel 144 e começou a cair. Chegou no fundo e lançou uma onda 3 depois. Ué, o que aconteceu? Acho que eu tirei sem querer. Ele chegou no fundo basicamente 3 anos depois. Então isso é um modelo que a gente poderia imaginar. Né? Chegar no fundo 3 meses, 3 anos depois, caso isso acontecer. O que é interessante também, que a gente olha aqui, por exemplo, o Nasdaq. O Nasdaq, em 2000, a história da bolha de 2000, olha o que aconteceu. Ele fez uma retração, nesse caso não foi 50%, foi só 40% para cá. Aí, depois ele subiu 50% daqui para cá. Subiu 50%. E depois entrou abaixo da média móvel 144, topos e fundos descendentes. E você pode ver que também isso demorou quantos anos? 3. 3 anos também. Ok? Ó, isso aqui é China. China não teve um quedo tão forte, mas fez um repique de 50% da queda. Caiu, subiu, 50% de valorização. Aí começou topos e fundos descendentes.
E esse aqui não foi 3 anos depois. Isso, na verdade, isso aqui foi a crise de 2009. Então, só foi 1 ano depois. Olha o Nikkei, em 1989. Olha o Nikkei. O Nikkei caiu fortemente. O valor da queda foi 33%, mais ou menos 1/3. Depois subiu 50% da queda. Aí entrou de novo topos e fundos descendentes. E não achou um fundo até 3 anos depois. Então você consegue entender esse padrão? O padrão é cair fortemente até 50% do movimento. Depois faz um repique, valorização de 50% do fundo. E aí, depois começa a tomar decisão, começa a virar para baixo, cai para 3 anos. Vamos ver se o Brasil tem a possibilidade de fazer esse mesmo tipo de coisa. Então, voltando aqui para ver o gráfico, olha só. Lembrando aqui, ó, Dow Jones, olha o padrão. Dow Jones, Nasdaq, essa foi China, né? Hang Seng. Esse aqui é o Nikkei, Japão. Isso aqui é potencial padrão da Bovespa. Veja como ele perdeu 50% do seu valor, de 120 para 60. E depois ele tem possibilidade de fazer uma retração 50% do valor daqui. Ou seja, 60% vezes 1,5 seria 90 mil. Então ele tem a possibilidade de subir aqui até 90 mil pontos. Eu não consigo pegar o negócio e trazer ele para cá. Seria normal. A gente tem um repique até 90 mil pontos aqui. Depois, ele poderia voltar a cair para 3 anos, 2023. Ou ele também pode tentar fazer o que ele fez em 2009. Tá vendo aqui, agora nós paramos no médio móvel 610. Em 2009, paramos também no médio móvel 610. Repicamos de 50% e tomamos uma decisão importante, voltamos para testar o topo anterior. Então, eu confesso que eu não sei o que nós vamos fazer. Porque a situação é muito estranho. Nunca na vida a gente parou o mundo inteiro. E nunca na vida a gente tem os bancos centrais injetando literalmente 5, 6, 7 trilhões de dólares para conter a crise. E eu não sei se os profissionais vão utilizar esse dinheiro que está entrando pelo Banco Central para comprar ações e levar eles lá em cima, ou a economia real e a atitude, o medo, a ansiedade da população mundial vai simplesmente parar de comprar e vai forçar uma grande recessão, potencial depressão. E vocês me conhecem, eu olho para o gráfico Ficube para assim realmente tomar as minhas decisões, porque todos os outros fatores que a gente pode imaginar tem que passar pelo gráfico financeiro através do movimento de preço. Ficube é a maneira que a gente entende a psicologia coletiva do mundo inteiro. Então, eu estou muito conservador nesse momento, porque eu acho que tudo é possível. Isso não é um ambiente normal. E aí podemos ter esse capital dos bancos centrais levantando nossos valores de ações, nossas bolsas, vários outros ativos. Ou nós podemos ter também vários outros fatores ainda indescobertas, hidden, como é que fala em português? Escondidas,
que poderia forçar realmente um outro cenário.